Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quinta-feira, dia 1º de junho. O Ibov iniciou o mês de forma negativa, queda de 0,67%, dando sequência ao movimento de baixo. Se a gente olhar, o Ibov fez essa máxima aqui desse movimento de subida. Depois dessa máxima já são 4 pregões que não conseguem vir mais aqui para cima, ou seja, podemos contar 4 pregões vindo para baixo, sendo que só perdeu as mínimas ascendentes aqui neste pregão. Então o Ibov agora caminhando para um patamar de suporte na faixa ali de 61.500 a 61.600 a 61.500, abaixo de 60.900 e depois 60.300, arredondando os valores. Seriam esses níveis de suporte que eu vejo para o índice Bovespa, onde pode ter aqui uma freada desse movimento de baixo e uma sinalização para cima. A superação da máxima do pregão de hoje, para mim, ainda não seria uma sinalização tão relevante no meu modo de ver para subida do índice Bovespa, falando de imediato, porque para mim não está claro justamente que já vai começar a subir a partir de agora, pode até subir, mas de vir aqui para cima de 63.293, para mim seria algo mais interessante, faria mais sentido fazer algo nesse sentido aqui para gerar algum fundo ascendente no Ibovespa. Olhando então para os futuros, nos futuros fiz recomendação apenas no mini dólar. Olhando para o G60 do mini índice, no mini índice a tendência segue sendo uma tendência de baixa, com a possibilidade de se ter aqui um novo movimento de subida após um movimento de baixa. Esse movimento de subida tem resistência na faixa 62.760 e um pouco mais acima 62.920. Então, dentro desse movimento de subida, abre-se a chance de se buscar uma operação na ponta compradora aí de day trade, avaliando a possibilidade de buscar compra de day trade, lembrando que estaria dentro do movimento de subida do G60 contra a tendência. Então, risco um pouco maior de operação na ponta compradora. Continuando o movimento para baixo, ou seja, já vindo perder a mínima dessa última hora de pregão, 62.390, ainda ficaria um pouco mais para a ponta vendedora. Até mesmo para a ponta compradora, seria interessante se estica aqui para baixo e começa a ter um movimento de subida, assim como eu vou mencionar que aconteceu hoje no mini dólar. No mini dólar, então, no gráfico diário, a gente pode observar que o mini dólar conseguiu se sustentar aqui acima depois de um forte candle de baixo, gerou um bom candle de recuperação, trazendo a chance de gerar um movimento de iniciar um movimento de subida. Então, dentro do que aconteceu aqui no pregão de hoje no mini dólar, se olharmos para o G60, ele abriu, olhar para o G60, abriu aqui para baixo, foi lá embaixo. Só que já na hora seguinte já conseguiu gerar um primeiro sinal de fundo, superou ali a máxima anterior. E a partir desse momento, são dois candles que não conseguem ganhar força em termos de fechamento, esses dois candles aqui do G60. Mas mesmo assim, a favor de uma perspectiva tinha um espaço ali para ter um movimento de subida no gráfico, né, aqui no G60, de vir aqui fazer algo para cima, apesar de ser contra a tendência o movimento, eu optei por uma recomendação de compra na superação da máxima desse candle. Essa compra foi executada, stop que estava reposicionado aqui nesse ponto, abaixo da mínima desse candle, observe, foi lá, bateu, e observe que isso não tinha acontecido em nenhum momento, ou seja, em nenhum momento desse movimento de baixo, desse movimento de alta, ou seja, do movimento de subida, sempre mínimas ascendentes. Seja nesse movimento de subida aqui, todos mínimos ascendentes, movimento de baixo de máximas descendentes. Aqui foi um momento que quebrou, e nessa quebra que eu tinha reposicionado justamente para cá, para não ter a perda de mínimas ascendentes, sair da posição e logo em seguida vai lá em cima e atinge o objetivo que eu tinha traçado em 261, que era um pouco abaixo da resistência de 264. Então essa foi a posição que eu recomendei no mini dólar, e a saída foi com a perda de 0,11%, capital total menos 0,16%. Olhando então agora para o G60 do mini dólar, a gente tem uma formação aqui algo semelhante à de um ombro, cabeça, ombro invertido, mas ainda ideal que tivesse mais alguns candles aqui do gráfico de 60 minutos, para na sequência ter uma formação de fundo, teria uma perspectiva um pouco melhor para se trabalhar na ponta compradora com esse tipo de formação, ou ganhando força aqui na abertura para cima desse nível de dois topos anteriores, então a sinalização de topo já reverte para cima. Então, aqui seria mais interessante para o ponto comprador no meu modo de ver, que traria essa possibilidade de reversão dessa tendência. Lembrando que a reversão da tendência no G60 significa dizer um início de um movimento de alta no gráfico diário que eu mencionei lá em cima de uma região de suporte. E para a ponta vendedora, se esse movimento aqui engasgar aqui em cima, não ganhar muita força para cima, abre-se a chance de se buscar venda aqui a favor justamente dessa chance de se ter um movimento aqui para baixo, sendo o suporte intermediário aqui mais relevante na faixa dos 3.257, iniciando em 3.260.
PETR4, queda de 1,08% dentro de um movimento de baixa. A possibilidade de se trabalhar na ponta compradora ainda para mim está afastada, pelo menos após o pregão de hoje já comprar a superação da máxima desse candle. Para mim teria que perder essa força, desse tamanho desses candles, reduzir a volatilidade para se ter um stop um pouco mais curto para se arriscar numa operação na ponta compradora, visto que não tem uma tendência de alta apoiando. Seria mais pela questão de gerar um fundo acima desse fundo anterior e a possibilidade de se ter uma correção aqui em ABC, até que eu mencionei ali no gráfico do Ibovespa. Na Vale 5, por enquanto, não se encaixa a entrada para mim, 2 candles aqui para baixo, dentro do movimento de baixo. Para buscar alguma entrada a favor desse movimento de baixo, teria que se apoiar, por exemplo, no meu caso, num G60, para você buscar venda de topo descendente no G60, preferencialmente abaixo da máxima do pregão anterior. Então essa seria a única alternativa de se buscar uma operação na ponta vendedora aí na Vale 5. Então nesse momento não se encaixa a entrada para mim, pensando em swing trade na Vale, principalmente se for falar em ponta compradora. Depois disso, então, vamos Ambev, só para mostrar aqui que eu recomendei compra nela na superação da máxima desse candle, mas essa compra não foi executada, fechou um pouco mais para baixo. Ativo que eu vou continuar monitorando também com essa possibilidade de gerar compra de fundo ascendente. Então, essa recomendação foi cancelada. O GPA3 recomendei compra na superação da máxima do pregão de hoje. Lembrando, se você deseja receber as recomendações na ponta compradora ou ponta vendedora, seja em ações para swing trade ou day trade nos futuros, basta clicar no card que está aparecendo aqui para você, para que você possa seguir os procedimentos e receber essas recomendações. Então, o ativo fechou com alta de 2,2%, conseguiu superar o topo anterior de 76,35 e esse aqui 76,95. Então, foi algo interessante ter rompido esse topo anterior, que matou ali, vamos dizer assim, entre aspas, aquele candle que foi justamente gerado pela pancada para baixo do dia 18, o gap forte para baixo. Então já consegue basicamente retomar sua tendência de alta do gráfico diário, a favor da tendência de alta do gráfico semanal, do gráfico mensal, ativo em cima do seu topo, perto da sua máxima histórica em 77,59. Se conseguir aqui pelo G60 gerar um fundo ascendente dentro desse movimento de subida, seria algo interessante para se caminhar aí a favor, seja do rompimento 77,59, também do objetivo traçado para essa operação. Colocando aqui os dados dessa entrada, 75,89 entrada, com stop em 74,60, objetivo em 78,47, com risco de 1,7%. Eu já coloquei o stop, reposicionei o stop para baixo da mínima do pregão de hoje, porque foi um candle que rompeu 2 topos anteriores, não seria mais interessante voltar para baixo da mínima dele. Avaliaria a continuidade dessa operação caso venha a trabalhar até ameaçar voltar para baixo do ponto de entrada, visto que a operação já gerou uma relação risco-ganho de 1 para 1. Então vou ficar atento nesse sentido. Dependendo da forma como o movimento acontecer, posso segurar um pouco mais, mesmo que ela venha ficar negativa, a operação pode segurar um pouco mais essa posição aí da GPA3. A ideia seria que pelo menos ter mais 1 a 2 candles aqui, ideal para cima, logicamente que eu vou estar torcendo por isso. Qual 3 também chama atenção para buscar uma entrada na ponta compradora. Eu não passei nesse pregão porque para mim a correção ainda foi curta. Aumentou um pouco mais o nível de correção, o número aqui de candles nessa correção. Ativo que, dentro do que aconteceu, de tudo que aconteceu, não conseguiu perder as mínimas ascendentes aqui no gráfico semanal. Foram poucos ativos que isso não aconteceu. O ativo conseguiu se manter e depois do gap foi lá para cima. Então está em cima de uma região de resistência que pode se prolongar um pouco mais o movimento de subida. Rompimento aqui dos 28,77, se a gente olhar para o G60, representaria um pivô de alta. Então é algo que chamaria atenção para se arriscar essa compra. Lembrando, sem forçar muito no objetivo. Então vou avaliar, dependendo da abertura do próximo pregão, a entrada nesse papel. Lojas Renner também, algo no sentido que já falei da Ambev, algo no sentido da PETR4. Essa aqui você pode ver que você pode observar que ela não ganhou muita força para baixo. São 6 pregões aqui de um movimento de baixa, basicamente dentro de 2 candles. Então o rompimento da máxima do pregão de hoje me chamaria a atenção de arriscar uma compra. É uma compra que ainda é arriscada no sentido de não ter uma tendência de alta apoiando. Ela retoma uma tendência de alta no gráfico diário se romper esse topo anterior. Então a relação risco-ganho até é um pouco mais interessante nesse momento, porque se afastou um pouco mais desse topo. É uma possível entrada em lojas Renner. Então é isso, apenas Light 3 para mencionar que ela acionou o stop da posição. Ela teve um negócio acima de 21,55 logo no início do pregão. Aguardei até em relação a isso para a saída da posição, porque ela foi logo nos primeiros negócios do pregão. Aí o ativo ganhou força para baixo, encerrei essa posição.
foi lá na faixa perto dos R$21, volta de novo para cima, rompe tudo aqui de novo, a máxima 21,49, 21,55, vai lá em 21,60 e depois devolve tudo para baixo. Enfim, não tinha muito o que fazer, saída da posição, ela vai agora, começa a trazer uma sinalização de se ter algo aqui para baixo na Light 3. Então não voltei para a entrada aí na ponta vendedora em cima da Light 3, lembrando, essa posição trouxe uma perda, como sempre costumo fazer, independente do resultado das operações, seja perda ou ganho, sempre vou estar exibindo aqui, mesmo que tenha sequência de perdas, vou estar exibindo sempre os resultados. Aqui 1,86% na operação, capital total menos 0,2%. É isso, um grande abraço, obrigado por dar o like aí, um joinha no YouTube se a videoanálise estiver sendo útil para você de alguma forma, e até o próximo pregão.